Bom dia, quarto ano. Tudo bom com vocês? Hoje vamos ter aula de história. Peço que abram um livro na página 103 e me acompanhem na leitura. Período colonial. Já estamos aprendendo, nessa unidade o que foi esse período e como ele ocorreu e a sua data de acontecimento. O período colonial ele começa exatamente em 1530. Foi quando Portugal tomou posse do Brasil. Esse período se estendeu, ele durou até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre europeus e indígenas e também pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. Então, veja bem, esse período colonial ele possui duas características, ele foi caracterizado pelas lutas entre europeus e indígenas, e também pelo processo de escravização dos africanos. Foi, então, caracterizado pelo esse processo de trazer os africanos para cá, para poder escravizar, colocar eles para trabalharem na lavoura da cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos. Então, valorizando essa produção açucareira, aumentava a busca, por escravos. Pois, por volta do século XVI, o açúcar ele era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias. Então, com o aumento, dessa procura por açúcar, também foi necessário procurar mais escravos para trabalhar. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Então, nesse período também, foram construídas muitas cidades foram fundadas e posteriormente essas cidades cresceram graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram, então, quais foram as produções locais que fizeram, essas cidades crescerem? A cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, acontecendo a mistura que a gente já aprendeu. Ou seja, as etnias começaram a se misturar. Aqui nessa imagem, podemos ver os indígenas vivendo despreocupadamente e interagindo com a natureza. Essa aquarela é de Rugendas. Então, aqui a gente consegue ver os indígenas, como eles viviam anteriormente dessa invasão portuguesa. Viviam despreocupadamente, interagia bastante com a natureza, viviam em liberdade. Nessa segunda imagem aqui, nós conseguimos observar um engenho, e já aqui também já vemos alguns escravos trabalhando. Essa pintura é de Franz Post. Bom, dado o conteúdo, agora vamos passar para a atividade. Na página 104, a primeira questão é a seguinte: o que caracterizou esse período colonial? Vocês vão ver no texto qual foi a característica desse período. Segunda questão: pinte de azul as frases verdadeiras e de vermelho as frases falsas sobre o período colonial. Bom, nesse caso, vocês vão pintar esse espaço aqui, porque é dentro desses quadrados que vocês vão pintar. Vocês vão pintar de azul, as frases verdadeiras e de vermelho as frases que são falsas, que não aconteceram, que são mentiras. Questão 3. Marque um X nos acontecimentos ocorridos no período colonial. Então, vocês vão observar quais foram os reais acontecimentos do período colonial e marcar um X nesses acontecimentos. Questão 4. Quando é que começa e quando é que termina o período colonial? Isso também está no texto. Bom, para a disciplina de História, é somente essa atividade e o conteúdo que a gente acabou de ler. Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula.